Vamos ver mais uma aqui. Interessante. If you want to make more money, solve bigger problems. Se você quer ganhar dinheiro, resolva problemas maiores, né? Problemas maiores. Essa é uma também que às vezes é contra-intuitivo. Um dilema que eu já vi, não só na nossa empresa, mas em outras empresas também de software, né? Falando que é onde a gente teve mais experiência. Muitas vezes você quer criar um software genérico, no sentido de que ele serve para muita gente. Só que nessa hora onde você monta uma solução genérica, você escolhe algum problema que é comum. E muitas vezes, se você não resolve um problema específico de um mercado, normalmente você resolve uma parte pequena do valor. Ou seja, o valor que você gera é pequeno frente ao que você poderia gerar se você focasse num segmento, né? Então, no nosso caso, a gente chegou a focar em, sei lá, dentro de todas as multinacionais que existiam, a gente queria só as de bens de consumo, só as de bens de consumo de alto giro, só aquelas que vendiam produtos em supermercados e farmácias, bens de consumo de alto giro, onde os SKUs duravam muito tempo nas gôndolas, né? Então a gente trabalhava com e-commerce, mas uma fatia desse tamanho do universo que a gente poderia trabalhar. Mas ao escolher essa pequena fatia, a gente era capaz de resolver muito mais dores dessa galera, de ponta a ponta, né? De maneira mais profunda, e isso permitia a gente cobrar um alto ticket, né? Isso é contra-intuitivo com, não, eu quero resolver todo mundo que vende no e-commerce, eletrônicos, passagem aérea, o que quer que seja, né? Se eu fosse nesse caminho, minha solução ficaria genérica, eu só conseguiria resolver um problema que ele é menos profundo do que seria. Me parece que a gente escolheu ser especialista, mesmo que a própria palavra especialista traz isso, né? Eu sei muito sobre um determinado assunto, e aí isso te dá capacidade de cobrar mais por aquilo. E isso conecta muito com o que está acontecendo comigo atualmente. Muitas pessoas me perguntam, pô, nesse momento que você vai abrir outra empresa de tecnologia? Você vai criar outro aplicativo? Você vai criar outro site? Aí eu brinco com muita gente e falo, cara, eu tô cansado de tecnologia. E assim, as pessoas ficam impressionadas. Como assim, cara? Você se deu tão bem com tecnologia, agora você tá cansado de tecnologia? Mas foi porque eu descobri que eu gosto muito mais de resolver problemas, quaisquer que sejam eles, do que simplesmente criar tecnologia. E esse, para mim, é o maior problema das empresas de tecnologia hoje. Elas não suprem um gap entre o problema real do cliente delas e a tecnologia. E fica no limbo, né? Fica um limbo, você terceiriza para o seu cliente conectar isso tudo. Eu acho que essa foi a genialidade desses últimos anos de LET nossa, né? Exatamente. Que a gente entendeu muito bem isso e a gente percebeu que a tecnologia era um asset, uma ferramenta que a gente poderia utilizar para resolver um problema maior. Mas a gente tinha que se aproximar mais do problema do cliente do que simplesmente prover tecnologia e falar, agora você se vira com isso. Isso aí. Inclusive a gente teve que ressignificar, redefinir o que a gente era, né? A gente não se definia mais como uma empresa de tecnologia porque isso era limitante. E na hora que você chega num problema que demanda mais do que só tecnologia para resolver, você vai se congelar. Se você se define como uma empresa de tecnologia, pô, mas agora eu vou ter que ser consultivo, agora eu vou ter que gastar sola de sapato para falar com outros stakeholders isso aqui. Cara, se é isso que precisa para resolver o problema, ou você se define como alguém que resolve o problema, ou você se define como tecnologia, né? E a tecnologia, essa definição, ela te limita do quanto de problema você pode resolver. Mas uma vez que você dá esse passo, você vira uma proposta de valor muito única que carrega a tecnologia que está por trás. E é interessante que, assim, você falou muito de ressignificar e é muito de nos reeducar, né? Em relação a como a gente vê a empresa. Você deve lembrar que a gente em um determinado momento da LET, há muito tempo atrás, a gente criou um conceito de consultoria dentro da LET. Sim. Você lembra do LCG? Serviços profissionais. Serviços profissionais. A gente queria prestar uma consultoria e a gente já entendia que existia esse gap, né? A gente tinha a tecnologia, tem um cliente, a gente precisa suprir esse gap com consultoria. Só que a gente fez isso desconectado. Exatamente. Do nosso time de tecnologia, do nosso time de CS, das pessoas. Ao invés da gente assumir uma nova identidade como resolvedor de problema, fazendo o que fosse necessário para resolver o problema, não, vamos continuar a tecnologia e ter uma área de consultoria. Criou um departamento. Foi isso mesmo. Para fazer isso. Achando que isso resolveu o problema. E a gente depois foi entender que desde o desenvolvedor, desde a pessoa do comercial, do CS, todo mundo tinha que estar com essa mentalidade que eu estou resolvendo o problema do cliente. E o meu papel não é criar linha de código, é resolver o problema do cliente.
E aí a gente teve que reescrever a missão da empresa e falar sobre isso para todo mundo reprogramar assim, o que eu faço, né? Eu resolvo aquela dor específica. Não eu sou um desenvolvedor, sou um vendedor, qualquer coisa que seja. E o legal é que eu acho que quando a gente percebeu isso, a gente descobriu tantas dores fortes que a gente podia resolver e focamos só em uma e só ela já deu um resultado tão grande, né? Mas demorou 2 anos pra gente ficar bom em resolver essa uma coisa. Depois poderíamos passar pra segunda, terceira e quarta coisa e continuar cobrando cada vez mais dinheiro, né? Por isso que assim, quando eu entendi que a gente ganha dinheiro, a gente faz o bem para as pessoas, para as empresas, resolvendo o problema delas, mais que tecnologia, é uma ferramenta muito foda para fazer isso. Desde que você saiba como usar. Você coloca a tecnologia a serviço do problema e não o contrário. Isso. E você não pare de resolver o problema quando a tecnologia chega no limite dela, né? Você complementa com o que precisa dali para frente. Perfeito. E tecnologia é outras coisas. Às vezes a gente vai entender que para realmente resolver o problema por completo de alguém ou de alguma empresa, eu preciso lançar a mão de alguma outra ferramenta e tudo bem, mas que sejam ferramentas para seguir um certo propósito, problema específico.